Bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live da Regional Paraíba. Toda última quinta-feira do mês estamos ao vivo com um dos nossos helpers ou facilitadores. Sejam bem-vindos. Hoje estaremos em uma live muito especial com o tema relacionamentos. E nossa convidada de hoje é Virgínia Leal. Olá, minha querida. Boa noite. Boa noite. Sim. Recebendo quem chega. Lembrando que toda última quinta-feira do mês estamos ao vivo neste momento de encontro com a Regional Paraíba. Hoje a live é Relacionamentos com Virgínia Leal. Estamos com você, Virgínia. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. E bem-vindo a todos e agradecendo a presença de cada um que se dispôs a ouvir sobre esse tema, né? Então vamos respirar juntos, respirar juntas, sentindo a plataforma de nossos pés abaixo de nós, sentindo toda a sustentação da nossa base e toda a inspiração e conexão do alto. E a partir de nosso coração, nos sintonizamos com as bênçãos do mundo de Deus, de Mestre Jesus, Mestra Maria, com a egrégora do Pathwork, com Eva, o John, o Guia, com nossa regional Pathwork Paraíba, que possamos ter um lindo encontro, sustentando o propósito do nosso coração. Que assim seja. Virgínia Leal com relacionamentos. Então, eu queria inicialmente dizer que enquanto eu estava preparando essa palestra, eu vivi muitas experiências e muitas autorrevelações, né? A gente, por mais que a gente se trabalhe, a gente ainda tem a fantasia de que a gente se conhece, né? E aí, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho como esse, de se conhecer, né, através de uma palestra, a gente vê que ainda precisa trabalhar mais ainda. Então, vamos começar sobre o tema, abordando primeiramente o princípio da unicidade, né? Nós somos seres gregários, nós estamos o tempo todo interagindo com a vida e com as pessoas. Nós fazemos interações psíquicas que nem tomamos conhecimento delas, né? Muitas vezes não tomamos consciência de que a gente está interagindo psiquicamente, né? A gente pode até duelar com o outro psiquicamente, mas não toma consciência disso muitas vezes. Então, tudo isso é relacionamento. Mas para que a gente possa ter um relacionamento saudável, construtivo, que possa contribuir para o nosso crescimento, né, enquanto ser humano, é preciso que a gente tome consciência de algumas coisas, não é? Então, o guia diz que a consciência ela é uma só e que cada pessoa é uma parte, é um aspecto dessa consciência, né? E quanto mais a gente toma consciência dessa interação, né, com a consciência maior, mais nós podemos afirmar a nossa individualidade. Mas para a gente integrar essa unidade dentro de nós, né, porque nós temos divisões internas, a gente precisa tornar consciente essa divisão entre as partes imaturas, né, que nós temos e que vive ainda no erro, e a parte mais desenvolvida, para que a gente possa entrar nesse processo, não é, de integração, porque é um processo, não é uma coisa instantânea, automática, né? A gente pode levar a vida toda
vivendo isso, mas enquanto a gente está se movendo nessa direção, a gente está crescendo, né? É, então, para que o princípio da unificação ele possa ser aplicado da gente com outra pessoa, primeiro a gente tem que aplicar nas nossas divisões internas, né? A gente procurar ser cada vez mais, o máximo possível que a gente possa se aproximar da inteireza, né? De sermos pessoas inteiras. E aí, a primeira questão que eu queria trazer é a importância dos relacionamentos, né? Nós crescemos muito através dos relacionamentos. Por quê? Porque o relacionamento é um espelho, né? O que acontece nos relacionamentos é um reflexo do que acontece dentro de nós, né? Outro é o espelho que a gente está vendo, né? De nós mesmos. Então, se a pessoa vai para um relacionamento com essa percepção de que, e com essa vontade, com essa disposição, né, de crescer no relacionamento, né, assumindo a sua autorresponsabilidade, esse relacionamento pode ser muito produtivo, né, e também prazeroso, né, porque a energia que une duas pessoas, a energia e o prazer, né, que une duas pessoas, é a mais pura energia espiritual. Então, a gente precisa tomar consciência disso e tirar o melhor proveito possível na relação, né? Eu não estou propondo aqui que vai ser um encontro de anjos, nem estou propondo aqui que não vai haver atritos, conflitos, desentendimentos, mas que a gente olhe para esses momentos, né, de distorção, de desentendimento, de conflito, com um olhar de crescimento nosso, ajudando também o outro a crescer nessa interação mútua de autodesenvolvimento. Então, os conflitos internos e os problemas internos são mais fáceis de emergir, de chegar até a gente, quando a gente está no relacionamento. Não é porque é o relacionamento que vai favorecer para que surja, né, dentro do relacionamento os problemas e conflitos, que é um reflexo do que acontece dentro da gente, né? E dentro do outro também, né? Então, é interessante a gente dizer que a gente procura uma pessoa diferente de nós. É uma ilusão, né? São duas pessoas que estão olhando uma para a outra, o seu próprio reflexo, e têm as mesmas características, né? Boas e ruins. Pode haver uma variação em relação à intensidade, né? O nível de desenvolvimento, né? Ou o nível de distorção, mas é um igual ao outro. Então, eu vou fazer 3 perguntas para que a gente possa refletir sobre elas, né? A primeira, que foi a chamada, né, para esse encontro, é porque um relacionamento é harmonioso e feliz e o outro é cheio de atrito, de crise, de conflito, de desentendimento, não é? Se um casal pode ter um relacionamento harmonioso e feliz, por que é que o nosso não é? Não é? Quando eu digo harmonioso e feliz, gente, não é 100% harmonioso e feliz. Há os momentos de desentendimento. Nós somos falíveis, não é? Nós somos imperfeitos e isso vai acontecer. Mas, como os dois estão com o mesmo propósito de crescimento dentro da relação e de crescimento individual, vamos tirar proveito desses momentos difíceis, né? Para crescer. A outra pergunta: você sabia que ao abandonar o relacionamento à própria sorte, você está condenando ele ao fracasso?
Quem de nós não já abandonou o relacionamento da própria sorte? Não é? A gente se acomoda, a gente acha que está tudo certo, que não precisa mais mexer em nada, que não precisa se mobilizar, né? Porque está tudo funcionando e aí a gente não faz nada, né? E aí acontece a estagnação, né? Então a gente precisa tomar consciência disso, principalmente num relacionamento duradouro. E aí é a pergunta seguinte, que é uma consequência dessa pergunta. Você sabia que os relacionamentos duradouros são quase que invariavelmente mortos em termos de sentimento? É forte isso que o guia traz, não é? Por mais que a gente conviva com aquela pessoa, a gente já entrou no processo de isolamento, né? Isolamento externo e interno, e aí aquele relacionamento está morto em termos de sentimento, né? E o que é que a gente pode fazer para mudar isso, né? Estamos aqui justamente para ver isso. Então, primeiro, vamos analisar essa primeira pergunta. Por que é que há conflito, crise e fricção? Por que é que existe isso na relação, né? Então, o guia diz que o primeiro fator é a dependência emocional que nós temos ao parceiro, né? Por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Porque a dependência emocional é uma inverdade. Porque nós queremos que o outro faça pela gente o que é tarefa nossa, né? E aí a gente se frustra, porque o outro não vai fazer a tarefa que é nossa, né? A gente não tem a menor possibilidade de que alguém faça o que a gente precisa fazer. Então, isso causa fricção, né, entre o casal e cria conflito entre o casal. Porque na interação mútua, um problema de um afeta o outro. Se a gente está em interação, esse problema normalmente é um problema comum, né? Um problema interno comum. Então, o problema de um afeta o outro e vice-versa. Isso aí é necessário para o nosso crescimento, que afete, para que a gente olhe, né? Porque toda vez que uma coisa nos afeta, é uma pérola que precisa ser descoberta, né? Que a gente precisa olhar. Então, quando nós estamos perturbados em um conflito, né? Por conta de que o problema de precisamos olhar para ele, para ver onde está essa pérola que a gente precisa descobrir. Porque a gente procura o defeito no outro e não procura os nossos próprios defeitos, né? Nós temos o hábito de selecionar, relacionar o defeito dos outros. Mas a gente não olha para o próprio umbigo, né? Então, é até uma medida de arrogância, porque é como se nós fôssemos perfeitos e a gente pode olhar o defeito dos outros e criticar, né? Esse é um momento, é um problema, né, que pode causar conflito e fricção. Porque a gente projeta os nossos defeitos, as nossas dificuldades no parceiro, né? E com isso a gente não assume a nossa autorresponsabilidade, né? Quando há um desentendimento, não existe um está certo e o outro está errado. No desentendimento, cada um contribui para esse desentendimento. Então, não existe quem tem razão. Há uma dificuldade que precisa ser superada. E aí a gente precisa olhar para dentro da gente, não para o outro, né? Por mais que, teoricamente, o outro esteja errado, né? Mas qual foi a nossa parcela de contribuição para provocar que o outro esteja errado, né? O que foi que a gente fez ou deixou de fazer para que esse erro acontecesse?
Então, não existe um tem razão e o outro está errado. A exigência de perfeição. A gente quer que o outro seja perfeito, o nosso parceiro, né? Seja perfeito. Quando a gente não é perfeito, né? A gente só vai ser feliz se o outro for perfeito. É perfeito com a nossa visão de perfeição. E na maioria das vezes, perfeição é o outro ser do jeito que a gente quer. Isso é que para a gente é perfeição numa relação, né? Então a gente precisa olhar para isso. A gente está exigindo do outro o que a gente não pode dar. Está havendo reciprocidade aí? Porque a gente culpa o outro por tudo que acontece. Eu sou sempre a vítima. Eu não fiz nada de errado. O que foi que eu fiz para ele agir desse jeito, né? Então, a gente está constantemente culpando o outro. E quando, numa relação, um dos dois está num processo de destrutividade tão grande que não é possível essa interação construtiva, o guia recomenda que a gente se distancie, que a gente descontinue essa relação. Não é? A gente precisa ver até que ponto essa relação ela está crescendo e nós estamos crescendo nela. Porque se isso não está acontecendo, primeiro a gente vai olhar para a gente, para ver qual é a nossa contribuição para o relacionamento estar estagnado. E se a gente oferecer o melhor que a gente pôde, se a gente deu o nosso melhor, e mesmo assim não é possível crescer juntos, ele recomenda que a gente descontinue esse relacionamento. Então, tem um aspecto, né, um paradoxo, que é o isolamento e a ânsia de aproximação. E, nesse contexto, o medo de amar. Não é? Eu já me vi passando por esse processo várias vezes. Né? Sempre que eu estou num nível de aproximação muito grande com outra pessoa, eu me distancio. Eu entro no medo e me distancio. E aí, quanto mais eu me isolo, mais eu tenho vontade de chegar perto, mais eu tenho vontade de ir ao encontro do outro. Mas aí eu, de novo, tenho medo de amar. E aí, de novo, eu me isolo. Isso é um processo que acontece continuamente, principalmente num relacionamento prolongado, né? Então, a gente precisa converter esse círculo vicioso num círculo virtuoso. Em algum momento, ainda que seja por uma fração de tempo pequena, quando a gente tiver medo de amar, a gente vai dizer, eu estou com medo de amar. Mas mesmo assim, eu fico aqui. É o primeiro passo, né, para esse círculo ser destruído, ser dissolvido. E um outro ciclo virtuoso, saudável, possa se instalar. Isso não quer dizer que num momento de desatenção, a gente não entra de novo no círculo vicioso. Mas aí a gente já sabe como sair dele. Porque a gente já experimentou isso. O grau de frustração indica o nível de resistência a se relacionar. Quanto mais a gente se frustra na relação e com o outro, isso significa que a gente não está disposto a ter uma relação verdadeira e saudável. Porque a frustração indica que a gente criou expectativas falsas e que a gente fez exigências irrealizáveis. Então, a gente não pode nem evitar a frustração. A frustração pode chegar, mas aí a gente precisa trabalhar essa frustração. Porque a gente aí vai saber, já vai ter a consciência, por que é que eu estou me sentindo frustrada? O que faltou contribuir para essa frustração? E o grau de isolamento interno e externo
vai indicar a intensidade do medo de amar. Né? Quanto mais a gente esteja desconectado, né? Porque o isolamento é isso que faz, desconecta do outro e a gente se desconecta de nós mesmos. Quanto mais desconectados nós estamos, mais teremos medo de amar. Vem a pergunta: por que a gente tem o amor? Por que é que a gente tem medo do amor? A primeira resposta que o guia dá é que nós somos imaturos. O medo do amor é imaturidade, porque a imaturidade causa irrealidade e a irrealidade causa sofrimento, dor e ignorância. Não é? Porque nós somos imaturos caminhando para a maturidade. Mas se a gente se entrega à imaturidade, o nosso destino é esse, não é? É caminharmos para o sofrimento, para a dor e para a ignorância, porque a gente não quer se relacionar, porque a gente não quer se trabalhar. No íntimo, tem a parte sábia nossa, a parte madura nossa, sabe qual é a função de um relacionamento, né? Sabe por que a gente está correndo dele. A gente cria exigências e expectativas irrealizáveis. Por isso que a gente teme amar. Como, por exemplo, eu quero que todo mundo me ame. Eu quero que me ame com exclusividade. Só ame a mim mesmo, a mim. E quero que me ame do meu jeito, como eu acho que é o amor. Aí o que é que acontece com isso? Como a gente cria essas expectativas e essas exigências que não vai se realizar nunca, né? Porque a vida não é desse jeito que a gente, né? A nossa imaturidade quer, a gente vai se frustrar, a gente vai sentir dor. E aí a gente vai ter medo da frustração e da dor. E por isso é que a gente foge do amor. Porque a gente acha que se a gente amar, é isso que vai acontecer. A gente exige também que o outro se entregue à relação e que ele renuncie ao seu autodiretor. Ou seja, sou eu que vou conduzir você. Você não sabe de nada e sou eu que vou lhe conduzir. E você tem que estar inteiro na relação. Agora eu pergunto, você está inteiro na relação? Você está disposto a abrir mão do seu autodirecionamento? Né? Então a gente quer do outro que a gente não está disposto a dar. E a gente teme. Né? Nós tememos que o outro cobre da gente isso. Que a gente segue a relação e que também renuncie ao aumento. E nós somos incapazes de confiar. De confiar no outro, porque a gente intimamente, em algum lugar, sabe que o outro não vai fazer aquilo que a gente deseja. Muitas vezes porque ele não tem o que dar aquilo que a gente quer. E a gente não confia em nós mesmos, porque nós estamos sendo desonestos. Com quem a gente está se relacionando? A gente está se relacionando com o nosso parceiro ou a gente está se relacionando com a imagem da pessoa que a gente gostaria que ele fosse? Isso é desonestidade. E por conta disso, nós desenvolvemos crenças distorcidas. Eu quero trazer algumas para ver se essas crenças, de alguma forma, vai refletir, vai ressoar em vocês. Amar é obrigada a toda hora fazer concessões. Amar é sempre estar disponível para o outro. Cansativo, né? É cansativo, dá trabalho, dá medo. Ninguém disse que era fácil.
Mas o retorno, a gratificação de uma relação que dá trabalho e que a gente investe, vale a pena, né? Mas a gente acredita que é cansativo, dá trabalho, dá medo, então eu prefiro ficar isolado. Amar é correr o risco de não ser correspondida, de ser rejeitada. A gente não quer arriscar. A gente só quer se relacionar com uma pessoa que a gente sabe que vai corresponder a gente, né? A gente não se arrisca. Amar é criar expectativas não correspondidas. Amar é se submeter. Se eu amar, eu vou ser invadida, desrespeitada, vou ser cobrada. Vou me frustrar, vou me decepcionar, vou ser traída e o pior de tudo, eu vou me trair. Vou amar só porque o outro me ama, né? Então, é garantido, é seguro, né? Então, vou amar, entre aspas, né? Que amor é esse? Que se mobiliza para amar o outro porque você acha que o outro lhe ama, porque você não sabe que sentimento que o outro tem, né? Eu vou rejeitar por medo de rejeição. Há pessoas que têm tanto medo de ser rejeitada que acabam a relação antes de ser rejeitada. Na fantasia que pode ser rejeitada, ela rejeita o outro. O outro vai se aproveitar de mim se eu me entregar, se eu mostrar a minha vulnerabilidade. Alguma dessas crenças faz sentido para vocês? Mas quando a gente olha para a gente, automaticamente a gente olha para o outro. Aí a gente verdadeiramente vê o outro. Né? Mas é realmente um desafio. A gente tem a fantasia de que o que a gente vai ver é tão feio, é tão destrutível, sabe? Que a gente não vai suportar ver aquilo. E é uma fantasia. Porque a maioria dos nossos defeitos a gente conhece. Agora a gente faz de conta que não conhece. Então aí a gente se pergunta, como é que eu faço então para lidar com o medo de amar, né? Ele existe, e o que é que a gente vai fazer com isso? Então, o guia ele traz uma série de fatores, né? De orientações. Aceitar que as pessoas sintam por você o que elas quiserem. Esse é um grande desafio, porque a gente fica exigindo que o outro nos ame e que nos ame do nosso jeito, né? Então, aceitar que o outro sinta o que quiser a nosso respeito, inclusive que não goste da gente, né? É muito difícil, mas porque aí, quando a gente aceita, né? Que é possível que as outras que haja pessoas que não gostem da gente, que é possível que o outro não goste da gente do jeito que a gente gosta, né? E muitas vezes, quando a gente permite que o outro se expresse, né, em seu sentimento, a gente vai ver que ele também nos ama. Só não é do jeito que a gente espera que ele, né? Ele não vai trazer um ramalhete de flores, não vai trazer bombom, né? Não vai dizer que lhe ama toda hora, vai lhe lembrar do seu médico, vai escutar o seu dia como é que foi, né? Vai se preocupar com as suas preocupações, procurar encontrar com você uma solução de um problema seu. Isso é amar. Gostar antes de amar, né? Porque eu te amo é uma frase muito banal, se tornou banal, porque a gente diz sem saber o que está dizendo. A gente não sabe o que está sentindo, não é? Então, na aproximação com outra pessoa, a gente vai ter simpatia, né? A gente vai ter afinidade, a gente vai ter afeição, respeito,
E com o tempo a gente vai passar a gostar daquela pessoa. Quanto mais a gente se aproxima e quanto mais a gente troca com aquela pessoa, mais o sentimento de amor vai aflorando, não é? Então, ele diz, goste daquela pessoa antes de amar, porque aí você não fica com aquela expectativa, né? Se o outro me ama, eu tenho que amar. Não. Você tem que viver o sentimento que você nutre por ele. Você não pode nem saber que está tudo certo. É viver a sua verdade. O que é que eu sinto por essa pessoa até agora? E está tudo certo. Aprender a confiar em si e nos outros. Mas para a gente aprender a confiar em si e nos outros, a gente tem que viver em verdade. Né? A gente precisa cada vez mais estar aberto para a realidade. Quando a gente está em verdade, a gente é honesto com a gente mesmo, então a gente pode confiar na gente. E confiando na gente, a gente pode confiar no outro. Porque o outro, a gente está vendo ele do jeito que ele é. Aprender a aceitar o outro como ele é. Né? A coisa mais difícil num casamento é a gente aceitar o outro como ele é. A gente quer sempre que o outro mude. Né? Eu me lembrei agora de uma frase que eu ouvi do meu irmão, não sei se foi dele, que ele diz assim: a mulher casa achando que vai mudar o marido. E o marido casa achando que a mulher nunca vai mudar. Duas fantasias, né? Duas fantasias. Aceitar a vida como ela é e tirar o melhor proveito disso. Aceitar a vida como ela é. Isso é uma chave. Não é somente para ter um relacionamento duradouro, feliz, mas tudo no nosso crescimento enquanto ser humano só funciona se a gente aceitar a vida como ela é, né? Aceitar a realidade. Então, o relacionamento homem-mulher é o maior desafio que um homem e uma mulher podem enfrentar. Mas também é a maior oportunidade de crescimento espiritual. Porque no relacionamento homem-mulher vai emergir as nossas dificuldades internas. Né? A gente pode ter um relacionamento com o pai, a gente pode ter com o filho, pode ter com um colega de trabalho, pode ter com um amigo. Mas a convivência não é tão estreita, não é tão amiga. Né? Então, a gente pode até esconder o que está acontecendo com a gente. Mas no relacionamento diário, ninguém consegue usar uma máscara o tempo todo. Então, a gente vai se revelar para o outro, mesmo que a gente não queira. E o outro vai se revelar para a gente. E se a gente tiver com o coração e a mente aberta para observar essa revelação, a gente não vai ver só defeitos, não. A gente foge da união, foge de um relacionamento, foge de uma intimidade por um medo irracional. Porque existe um monte de fantasia nesse medo. Né? A gente vai ver quais são esses medos daqui a pouco. Né? Mas é irracional, não é real. Agora, veja, essa frase é muito forte. Para um relacionamento ser gratificante, é preciso estar preparado para assumir a responsabilidade por seu sofrimento interior. No patchwork tem uma frasezinha que a gente se diverte que diz assim: bateu, doeu, toma que é teu. Né?
Então, ninguém é responsável pelo seu sofrimento. Se a gente está num relacionamento infeliz, a gente está porque quer. Ninguém está obrigando você, a não ser os relacionamentos abusivos, né? Que são outra história, outro departamento. A gente está falando de relacionamentos normais, né? Ninguém está obrigando você a ficar nesse relacionamento. Então, por que você culpa o outro? A culpa é sua que não sai dele, né? A culpa é sua porque você está infeliz, porque você não olha a infelicidade que existe dentro de você, né? Você não olha a sua contribuição para a sua infelicidade. Então, é preciso ter responsabilidade pelo sofrimento interior. Então, jamais a gente pode usar aquela frasezinha que todo mundo conhece. Veja o que você fez comigo. Né? Tá vendo? Eu estou assim por sua causa. Veja o que você fez comigo. Ninguém faz nada com o outro. Ninguém faz nada com ninguém. Né? A gente vai reagir ao que o outro faz de acordo com as nossas feridas internas. Muitas vezes o outro nem sabe por que a gente está sofrendo. Porque ele não tinha a menor intenção de causar sofrimento. Né? E a gente mesmo não sabe por que está sofrendo. Precisa consultar dentro da gente. Por que foi que aquilo que ele fez me doeu tanto? Né? Tem uma história de um casal que o marido chega em casa, não fala com a mulher, e ela fica observando ele com a cara séria. Ela fala com ele e ele mal responde. Aí ela pensa assim, ele não gosta mais de mim. E o marido está pensando, meu time perdeu. Né? Então, quanta fantasia que a gente constrói, quanta má interpretação, né? Quanto desentendimento por interpretação equivocada das coisas. Por que não pergunta, por que não esclarece? Né? Você está assim por quê? Por minha causa? Então faço. E se outro disser não é, a gente tem que acreditar. Então, mulheres, quando o marido perguntar o que é que você tem e você disser não é nada, ele vai acreditar que não é nada. Tá? Então, você precisa dizer. Ou não dizer e dizer. Tem uma razão, mas eu não quero falar agora. Depois a gente conversa, depois eu digo. Né? Porque aí você não nega a percepção do outro. O outro viu e é real o que ele viu. E é doloroso para outra pessoa ver uma coisa e o que ele vê ser negada. Né? Então, vamos assumir a responsabilidade pelo nosso sofrimento interior. É uma cura maravilhosa. Porque aí a gente sai da culpa, sai da crítica, né? Sai da vitimização. Porque a gente está sendo honesto com o que a gente está vendo. A honestidade é o maior instrumento de cura. Está na verdade. Né? 50-50. A responsabilidade é dividida no casal, tanto para o bem como para o mal. Então, a gente quer um relacionamento duradouro e feliz. E como é que a gente consegue isso? Então, o guia dá algumas pistas. Ele diz, um relacionamento a longo prazo só floresce pela honestidade consigo mesmo e pelo autoenfrentamento. É o que a gente vem dizendo desde a primeira frase, né? A gente precisa assumir a responsabilidade do que nós somos, né? Viver em verdade, ser honesto conosco, né? Ser honesto. Não, eu contribuí. Eu não posso ficar na vitimização porque eu contribuí para que esse desentendimento acontecesse. Está tudo certo. Não existem culpados, né? Existem erros que precisam ser corrigidos. Só isso. E se a gente detecta o erro, fica muito mais fácil da gente corrigir.
Agora, se a gente nega, a gente ignora. E a gente ignorando, não vamos jamais dar um passo à frente na construção dessa relação feliz. Há que ter reciprocidade, isso é importante, né? Porque um relacionamento, para ser construtivo, para ser saudável, os dois têm que estar motivados para o crescimento, né? Aquela questão, aquela frase que diz uma andorinha só não faz verão, realmente funciona no relacionamento. O outro pode até estar num nível diferente do seu, mas ele precisa estar engajado nesse processo, né? De a cada dia alimentar, nutrir o relacionamento e se nutrir com o relacionamento, né? Isso é muito importante, a reciprocidade. Depende da capacidade de amar e aceitar os outros, lidar com os problemas comuns, encontrar o equilíbrio entre a assertividade e a concessão, entre dar e receber, entre os níveis de interação dos eus. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, não é? A gente precisa dosar uma relação que só um dá e o outro recebe, não funciona. Porque não há reposição do outro lado daquilo que ele está dando, né? E o outro também não está se desenvolvendo porque não aprendeu a doar. Então, a gente, ao dar somente, está contribuindo para a imaturidade do outro, que só quer receber, né? Então, dar e receber precisa ter um equilíbrio. Assertividade e concessão. O que é assertividade? É autoafirmação. E isso é o que eu sou, isso é o que eu quero e até onde eu posso ir. E concessão é: eu posso ir a mais um passo, eu posso abrir mão do meu voluntarismo, eu posso abrir mão desse desejo porque eu vou ter uma compensação muito maior se eu ceder, né? Esse equilíbrio entre assertividade e concessão. Ele não diz aqui o guia, não, mas eu me lembrei de uma coisa também importante: dar limites. E se dar limites, né? A gente dá limite ao outro, né? Que quer. E se dar limites, no sentido também de querer. E saber enfrentar os problemas que a relação dá, né? Procurar juntos, sentar. Uma pessoa que eu amo muito dizia que no relacionamento a gente não pode dormir brigado um com o outro. A gente tem que sentar na cama e conversar até o assunto se esgotar, até chegar a um entendimento, né? Isso é a disposição de crescimento, porque nessa conversa a gente precisa ter a humildade de reconhecer a nossa parte, né? E de se desculpar com o outro pela sua contribuição. E o outro tem que fazer a mesma coisa. Então vai chegar uma hora do entendimento. Aí tem uma coisa interessante que o guia diz, que a responsabilidade pelo relacionamento recai sempre com a pessoa mais desenvolvida. Pode ser entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho e na relação. Mas cuidado com a arrogância, porque a gente pode achar que é mais desenvolvido, né? Eu me lembro que quando eu estava no espiritismo, eu fiquei muito triste. Aí comecei a chorar, pensando comigo, eu vou deixar meu marido para trás. Meu Deus, que coisa mais triste, eu vou deixar meu marido para trás. Aí eu vi uma voz me dizendo no meu ouvido: quem disse que você é melhor do que ele? Então, é preciso a gente ter honestidade,
de olhar para a gente e ver realmente que o outro, ele está crescendo, mas não está crescendo no mesmo desenvolvimento que a gente, né? Ou não assumir a responsabilidade, mesmo que o outro não assuma. Por quê? Ou nós estamos no mesmo nível, eu e ele, ou ele está num nível maior do que eu, mas não quer assumir a responsabilidade, né? Então, a parte mais desenvolvida é que assume a responsabilidade. Isso não quer dizer que o outro vai ficar, né, descansado, quietinho ali, acomodado, não vou fazer nada porque a responsabilidade é do outro. Não. O guia não estimula isso. O que ele diz é: cabe ao mais responsável ser o primeiro a ver onde está o erro, nele próprio. Cabe ao mais desenvolvido entender o outro em suas imperfeições, porque ele também as tem, né? Isso é que é assumir a responsabilidade no relacionamento. Porque a partir do momento que a gente toma a iniciativa de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser humilde, toca o coração da outra pessoa, né? Porque você está falando a partir do seu coração para o coração do outro. Essa interação de coração para coração quebra qualquer barreira. Há uma chave para eliminar o conflito, que é a vontade de ver a realidade. E aí, o guia faz duas promessas aqui que eu quero trazer, que diz: à medida que aumenta o desenvolvimento pessoal, será possível encontrar outros com quem seja possível um processo de crescimento mútuo. E a outra promessa é: quando vocês estiverem interiormente preparados para se relacionar de forma construtiva, encontrarão um parceiro apropriado com quem esse tipo de compartilhamento será possível. Isso é um alento, né? Então, ele sugere que a gente faça essa meditação. Eu sugiro que a gente feche os olhos para ver se a gente está disposto a isso, né? A essa meditação. Quero arriscar meus bons sentimentos. Quero buscar em mim a causa, em vez de buscá-la na outra pessoa, de modo a me tornar livre para amar. Então, com isso eu encerro, né, a minha exposição. Espero que vocês tenham tirado proveito, né, dos ensinamentos que foram trazidos. Nossa, Virgínia, se a gente não ficar atenta, a gente vai com você até amanhã, né? A gente deu lindos mergulhos. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua maestria, por essa forma tão envolvente e gostosa de nos levar a tantas reflexões. Gratidão pela presença de cada uma, de cada um. Lembrando que no próximo mês, na última quinta-feira do mês, estaremos novamente com a live da nossa Regional Paraíba. E estaremos juntos, estaremos juntas até lá, nos nossos grupos de estudo, nas formações, na conexão entre os estudantes, facilitadores e helpers, movendo tudo aquilo que nos leva em direção a este amor em nós, para nós e através de nós. Que possamos honrar e agradecer esse momento, sintonizados com o nosso coração, que possamos sintonizar toda essa luz, todo esse conhecimento irradiado aqui hoje, em direção e fortalecimento ao nosso propósito, em direção ao amor, ao anseio do amor, de viver o amor, de dar o amor. Que possamos receber as bênçãos de toda essa egrégora do Patchwork, receber as bênçãos do mundo de Deus, nos nutrindo,
nos centrando e harmonizando para seguirmos a nossa jornada pessoal. Gratidão pela presença. Um beijo enorme. Gratidão, minha linda, por ter ficado comigo a noite toda. Amo você, amo você. Te amo, Vi, querida. Que honra. Um beijo enorme para todo mundo. Um cheiro grande. Tchau, até a próxima.